Boa noite a todos e a todas. Na semana passada, estudamos o poema longo Galáxias, de Haroldo de Campos, um livro híbrido que dissolve as fronteiras entre a prosa e o verso, rompe com a linearidade sequencial do texto literário e com o discurso sintático e narrativo, em uma nova macroestrutura poética que valoriza a autonomia de cada uma das 50 páginas do livro, que o próprio autor compara a mônadas, ou seja, unidades com vida própria, como se fossem planetas, integrados num todo maior, que é o conjunto galáctico. Neste livro, mais do que em qualquer outro, Haroldo de Campos coloca em prática a montagem de fragmentos de maneira deliberadamente descontínua e não acabada, aproximando-se assim do conceito de obra aberta de Humberto Eco, sobretudo pela incorporação do acaso na leitura aleatória feita pelo leitor desse conjunto de micro-universos poéticos. Metalinguagem e intertextualidade são duas palavras-chave para a navegação neste poema longo, construído pela sobreposição de camadas mais ou menos autônomas. A metalinguagem está presente no tema central do livro, que é o próprio livro, ou o antilivro, que rompe com as noções tradicionais que nos acompanham desde o início da era Gutenberg, favorecendo uma outra visão, a do livro como viagem, ou seja, mobilidade, deslocamento, transformação. A intertextualidade, por outro lado, está presente em uma longa e enciclopédica lista de citações e referências de outros poetas, notícias de jornal e outras formas de texto. Os princípios estéticos presentes em Galáxias nos auxiliam a compreender uma outra série de poemas prismáticos de Haroldo de Campos, que, numa primeira leitura, parecem sugerir uma experiência radicalmente oposta, pela ênfase na microestrutura. Austin Poems, série poética que o autor brasileiro escreveu em 1971, época em que foi professor visitante na Universidade de Austin, é composta de 33 poemas, extremamente concisos e elípticos, escritos exclusivamente em caixa baixa, sem pontuação nem construção sintática regular. Aqui, mais do que em qualquer outra de suas obras, Haroldo de Campos assimilou a microestética do poeta norte-americano Cummings, fragmentando a palavra em sílabas e letras, dispostas de maneira geométrica no espaço em branco da página, mas já fora do âmbito ortodoxo da poesia concreta. A relação com o ideograma chinês é evidente, seja pela justaposição das palavras nos conjuntos poéticos, seja pela forte imagética dessas pequenas peças, ou pela espacialização visual, que atribui uma fisionomia própria a cada poema.
Para além disso, podemos pensar nas 33 unidades de Austin Points como signos que se justapõem num conjunto maior, tal como acontece em galáxias. Temos, assim, um livro de ideogramas, ou um livro-ideograma. Na primeira composição da série, de caráter metalinguística, nós lemos o seguinte, na página 160. O poeta é um fim, o poeta é um ris, poe, pessoa, malarmeios. E aqui o meu dactylus pondeu, entre o fictor e o istrio eu. Aqui, Haroldo de Campos faz referências explícitas a Edgar Allan Poe, para quem o poema longo nada mais é do que uma sucessão de poemas breves, conceito que ilumina a concepção estrutural da série Austin Points. A Fernando Pessoa, que considera o poeta um fingidor e, mais ainda, um indivíduo próximo da histeria. Por isso ele diz: o poeta é um fim, o poeta é um is. O autor português escreveu que, abre aspas, a origem dos meus heterônimos é o fundo traço de histeria que existe em mim, fecha aspas. E ainda a Mallarmé, que declarou a crise do verso e a sua substituição por subdivisões prismáticas da ideia, tal como ele fez no lance de dados, uma sucessão de blocos de texto espacializados no branco da página, que não obedecem a normas métricas e fraturam a própria organização sintática. O poema inicial de Haroldo de Campos, portanto, tem caráter metalinguístico. Funciona como um programa ou manifesto que anuncia o alto grau de radicalidade inventiva das páginas seguintes. É também um poema intertextual, aspecto que estará presente em diversas outras composições da série, que dialogam com Sous-Andrade, Xuanzhi, Monet, os poetas japoneses Korin e Maruyama Okio, entre outros poetas. Na composição seguinte do livro, nós lemos: céu pavão, turquesa rampante, azul a pino, centúrias de olhos-luz num caudário de estrelas, poeira, constelário, o mundo do seu pedúnculo, mondúnculo, desestrela, trema e isto, cisco, risco, astro, asterisco. Tinha só que meu gato está a fim de criar confusão no meio da aula. Deixa eu ver se ele para quieto aqui. Aqui temos um poema construído em duas colunas verticais, paralelas, que podem ser lidas em separado ou em leitura entrecruzada, da esquerda para a direita, como nos labirintos poéticos portugueses. Vamos ver como que ficaria assim. Céu pavão, turquesa rampante, azul a pino. Centúrias de olhos-luz, um caudário de estrelas. Poeira constelário, o mundo, o seu, pedúnculo, mundúnculo, desestrela.
trema e isto, cisco, risco, astro, asterisco. Aliás, acho que eu li assim na primeira leitura. Bom, a outra possibilidade seria ler cada coluna isoladamente. Céu pavão, turquesa sampante, azul a pino, poeira, constelário, trema e isto, cisco, risco, astro, asterisco. Centúrias de olhos-luz num caudário de estrelas, o mundo do seu pedúnculo, mundúnculo desestrela. Também permitiria uma leitura de baixo para cima. Asterisco, astro, risco, cisco e isto, trema, constelário, poeira, a pino, azul rampante, turquesa, céu pavão, desestrela, mundúnculo, pedúnculo, do seu o mundo de estrelas, num caudário de olhos-luz, centúrias. Muito bem. Aqui nós temos ainda um inusitado jogo de rimas. Isto, cisco, risco, astro, asterisco, que dialogam com o próprio sinal gráfico do asterisco incorporado ao texto. Na coluna da direita, temos a imagem cósmica do caudário de estrelas, no primeiro fragmento, e finaliza novamente com um jogo de rimas, pedúnculo, mundúnculo, e a palavra desestrela, que rima e contradiz o fragmento inicial. Pedúnculo significa haste de sustentação de uma inflorescência, ou ainda haste de fixação de animais invertebrados. Desse modo, há aqui também um jogo logopaico entre o que está em cima, no céu pavão, e o que está embaixo, no mundúnculo. Em duas outras peças do livro, a fragmentação da palavra e o trabalho sonoro com mínimas partículas semânticas é ainda mais radical. Vamos ler. Só encontrar a página. Achei. Miura investe ouros. Por ouro, sol por, pura mouro. Um friso espuma, a fonte, unhas, coxa bruna, cume escarlate, bandeirilha de orgasmo, têncil cutícula, clivagem, virilhas, um touro escuma, ouro branco, aço em pó, limalha de alumínio, fiordes, garupa, calota polar, imaginar, merídio gris, um tumulto nesse giz, na tocha cinza, rubi riçado, do calcânio ao occiput, huracão. Temos aqui quase lâminas microscópicas, em que vemos partículas semânticas reduzidas ao mínimo, o que, longe de reduzir o impacto estético, amplia a percepção visual e, sobretudo, sonora de palavras, sílabas e letras espacializadas em blocos de texto distribuídos na página à maneira de ideogramas, sem uma sequência única de leitura. O olhar do leitor pode viajar pela página de maneira aleatória, descobrir rotas e percursos de leitura, guiado apenas pela sonoridade e, sobretudo, pela impressão epifânica, de epifania. O prazer do texto é elevado aqui
ao nível de uma função da linguagem. À maneira de Jacobson, poderíamos falar em função epifânica, diferente da emotiva, da referencial, e mesmo da função poética, que não é, em si mesma, uma função que exprima a experiência sensorial. São múltiplas aqui as imagens de miúras, ouro branco, aço em pó, limalhas de alumínio, calotas polares e outras imagens encadeadas como planos na montagem cinematográfica, apelando ainda para rimas inusitadas, aliterações, assonâncias e outras figuras de linguagem. O aspecto lúdico desses poemas é evidente. O poeta joga com o poema, joga com o leitor e joga com ele mesmo, num jogo em que o elemento do acaso é incorporado ao programa poético. Falamos há pouco de uma função sensorial, epifânica, ou função do prazer, na poesia de Haroldo de Campos. Esta função é explicitada no poema que leremos agora. Na lã de vidro, nácar erupto, vulcão albino, tornado, orgasmo, papel pasmado, círculo fechado. Nesta composição, aparece um recurso que nem sempre esteve presente na poesia de Haroldo de Campos. Nesta composição, aparece um recurso que sempre esteve presente na poesia de Haroldo de Campos, desde a sua estreia com o livro O Alto do Possesso, de 1949. A lógica da metamorfose, que altera, reduz, amplia ou transforma o sentido ou a função das coisas, de modo antinatural. Assim, aqui temos um vulcão albino, e em outras peças encontraremos construções inusitadas, como cintilo o céu para um esquilo, alvor califa, pássaros cimitarras, cantante caligrafia e ignição de signos. Imagens que, embora inusitadas, nada têm em comum com as imagens poéticas surrealistas, em que os estados alterados de consciência ou o simples fluxo mental da escrita automática se sobrepõem à função poética. Outro elemento interessante na série Austin Poems é a incorporação dialógica de traduções. Dialógica é um neologismo, né, derivado de diálogo, e remete também a Bakhtin, né, o linguista russo. Então, a incorporação dialógica de traduções ou transcriações, como preferia dizer o poeta brasileiro, de autores chineses e japoneses, recordando que o conceito de dialogismo, para Mikhail Bakhtin, remete à ideia de que as relações dialógicas são de índole específica, não podem ser reduzidas a relações meramente lógicas, ainda que dialéticas, nem meramente linguísticas ou sintático-composicionais.
elas só são possíveis entre enunciados integrais de diferentes sujeitos do discurso. Esta é uma citação de um texto do Bakhtin. No caso haroldiano, a tradução acontece como máscara dramática poundiana e quase como heteronímia pessoana. O poeta recria os versos originais, não apenas transportando o sentido de uma língua para outra, mas ainda procurando recriar na língua de chegada recursos da língua de partida, estranhos ao nosso próprio idioma. Daí, Haroldo de Campos falar em hebraizar ou russificar o português em suas recriações de textos bíblicos e de Mayakovsky. Esta ideia da tradução como recriação, cujo resultado final é um novo original, pode ser considerado um texto de coautoria do tradutor e do poeta traduzido, remonta ao ensaio A Tarefa do Tradutor, de Walter Benjamin, publicado em 1923, e também ao conceito poundiano da tradução como forma de crítica literária. Vamos ler agora o poema de Haroldo de Campos, intitulado Coim mais Maruyama Okio. O primeiro, Corim, é um poeta do século... Aliás, os dois poetas são do século XVIII. Garças no ouro escuro, biombo, ubíquo, bicos, lacres, pés espátulas contra os garfos e nácar, patos voo em quiasmo branco, silêncio de escritura, biombo, página que se compagina, rasante, e garças, perfis caligráficos, plumal, plumário, no ouro, rasura, as escuro. Haroldo de Campos reúne aqui versos traduzidos de dois poetas japoneses, reunidos numa montagem poética que enfatiza a imagética dos dois autores do século XVIII, a qual ele acrescenta, no final, linhas de autoria própria, de caráter metalinguístico. Na montagem poética, assim como em suas versões de Xuangzi, a espacialização das palavras e linhas é essencial para a recriação da visualidade do ideograma. Via Xuanzé 1. Na gaiola do lá, entrar, sem que os pássaros nomes arrulhem. Via Xuanzé 2. Recanto onde o canto escanta, o zero zereia, o canto da serena, serena, sereia. Bom, o nome de Xuanzé, ou Xuanzu, é hoje transliterado como Xuangzi. O poema de maior apelo imagético do conjunto, porém, é com certeza a peça intitulada Monet, em que lemos. Deixa eu encontrar aqui.
Monet. O ouvido no papel, Fímbrias. Ouvir as ramagens, margens, arabescos. Azul actínia, Prússia. Coral, verde e negro. Nenúfares no aguapé. Aço-baço, desespelho, onde a luz não. Entres, stícios, inter. Ouvir fímbrias, rumor de entes, branco. Infiere, alambres de actíneas, corais, nelumbos, aquavivas, rubricas, iluminuras, letras capitulares, diminúcias a pintura, acupunctura. Então, aqui ele se refere actínia, que é um organismo pluricelular aquático. Fímbrias, que são filamentos presentes em bactérias. A palavra interstícios, ele divide em duas, só que coloca stícios antes de inter. Alambres é o mesmo que âmbar. Nelumbus é uma planta aquática. Temos aqui toda uma luxúria vocabular, em que nos deparamos, né, com termos como actínia, fímbrias, nelumbos, alambre e várias outras. Além da própria tradução semântica que ele consegue fazer dos nuances de cor, né, das pinturas de Monet. Vamos agora ler os micropoemas finais da série, em que, ao lado da extrema concisão, por vezes até verticalizada, Haroldo de Campos emprega a variação labiríntica em poemas similares que se transformam em outros, pela permutação e combinação das palavras em diferentes sequências e formas estruturais. Um leopardo, um leopedra, um cactus-leão comendo pedra. Céu de lixa, um texto radia seus, o olho nu, fontana, cicatriz, rupestre, ilegível, texto azuis. Pedra e madrepedra. Lacraias turvam o fio de água. Um texto pó diamante sobre sambaquis, hífen entre esqueletos, figuras de linguagem, calce ilegível nada. Pedra e madrepedra. Onde um céu de chumbo, satúrnio respira, violetas de genciana. Um texto este e sua ileitura. Espaços, ponto de fuga. Tropo ou nada, filigrana, linha d'água. Esta etincela, estrela de um reverso branco. Topo e nada. Texto sic, ruínas. Tinta vermelha, rubricas, febril, escarlatina, sobre um corpo, papel velino. O ar e entre o ar, bainha, a pouco, de uma forma irruente, pesável, pensável, la tua cóssia distátia de sulilautra. O poema nada faz, ou quase ser pouco. Nada, o poema, ou quase, faz pouco, se. Nada, ou quase pouco, o poema faz se. Viver este mundo é de cintilâncias. Descobrir que o óbvio, o que todos os fi, que a vida, este mundo, é só só adjacências. E descobrir
que quando vem o, derramos, remos, a deriva, rame, hemos dito, que a vida é o óbvio viver, vela final, pano rápido é descobrir, que a morte é ao menos o menos. Eu acho fascinante essa série. Talvez sejam os poemas de Haroldo que eu aprecio mais. Pelo grau de radicalidade dessas composições. Ele trabalha, sobretudo, com a palavra isolada, a palavra em liberdade, como diziam os futuristas italianos, porém explorando todas as possibilidades de imagem e de sonoridade da palavra isolada ou fragmentada, usando ainda recursos de Cummings, né, de Mallarmé, né, como a fragmentação, a espacialização e, sobretudo, a lógica de justaposição do ideograma. Cada poema é um ideograma. Aí podemos falar em microestética. E o conjunto de todos os poemas reunidos formam uma macroestética, ou um livro-ideograma, ou ainda um hiperideograma, formado por dezenas ou centenas de pequenos ideogramas. É também uma obra labiríntica, em que a combinação e permutação de elementos aparecem em vários momentos, né? Sobretudo no final do livro, quando ele vai utilizar as mesmas palavras, em ordem e sequência diferente, para criar vários outros poemas. E hoje, né, finalizamos, então, o estudo desse primeiro livro de Haroldo, né, O Xadrez de Estrelas, que reúne o Auto do Processo, os poemas pré-concretos, a fase concreta ortodoxa, os poemas políticos, né, da fase engajada, da poesia participante, a série Austin Points, e, no final, fragmentos de galáxias. Na próxima aula, nós estudaremos o livro Signância Quase Céu. Agradeço a todos e a todas e até o nosso próximo encontro.